Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a situação não está fácil no Corinthians. Conselheiros entraram com um pedido solicitando o impeachment do presidente Augusto Melo. E agora parece que a coisa é séria. Qual a chance disso acontecer? Quais os processos até isso realmente culminar com a saída do atual presidente? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. O assunto é sério, complexo, tomei todo o cuidado de analisar todas as informações e passar aqui para que vocês estejam cientes do que está acontecendo. Na noite dessa segunda-feira, final da tarde, 90 conselheiros do Conselho Deliberativo do Corinthians entraram com um requerimento solicitando a abertura do processo de impeachment para o presidente Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho, recebeu esse requerimento. O que ele faz a partir de agora? Esse requerimento ele vem assinado através dessas 90 assinaturas, desses 90 conselheiros, por um grupo que se denomina Movimento de Reconstrução SCCP. Um movimento, segundo um dos encabeçadores do movimento, o ex-presidente Mário Gobi, como apartidário. Segundo Mário Gobi, que presidiu o Corinthians aí entre 2012 e 2015, vocês conhecem bem, que inclusive, preciso passar essa informação, apoiou o André Negão na última eleição, ou seja, opositor a Augusto Melo. Mário Gobi entende como um movimento apartidário que visa o bem do Corinthians. Palavras de Mário Gobi, que várias lideranças políticas de diferentes grupos políticos se uniram nesse momento para impedir que essa gestão continue, exatamente por vários argumentos que eu já vou colocar para vocês. Isso é o que coloca no requerimento de 19 páginas a solicitação da abertura do processo de impeachment para o presidente Augusto Melo. Esse protocolo, esse requerimento, ele chega até as mãos do presidente do Conselho, que a partir de agora encaminha para duas comissões, a Comissão de Justiça e a Comissão de Ética. São comissões dentro do Conselho que estão, digamos assim, fiscalizando a gestão Augusto Melo e que já, não de agora, estão analisando e observando e investigando e apurando o que está acontecendo com o presidente e vários diretores e ex-diretores. Dirigentes que, inclusive, já saíram, já deixaram o cargo, como ex-diretor de marketing, como ex-diretor financeiro, como atual vice-presidente. Tudo isso está sendo analisado, são 7 pessoas no total, estão sendo apurados aí com várias situações, várias denúncias dos últimos dias. A Comissão de Ética, segundo o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, ela vai emitir um parecer diante do que vai receber se deve haver a abertura do processo de impeachment ou não. A Comissão de Justiça também, mas segundo o Romeu Tuma Júnior, a Comissão de Ética ela é processante, ela tem um poder maior, digamos assim. Só que quem delibera é o Conselho Deliberativo, com o perdão da redundância. O que o Romeu Tuma Júnior faz? Depois das comissões analisarem tudo isso, esse requerimento, essas solicitações, eles vão sugerir, recomendar. Aqui tem motivo suficiente, estou dando um exemplo, para o impeachment do presidente. E aí o Conselho coloca em votação. Ele abre uma sessão plenária para a votação dos conselheiros. E aí, depois disso, depois da aprovação, digamos assim, se todos os conselheiros, ou maioria, melhor dizendo, entender que o presidente deve ser impeachado, no caso do presidente, os outros dirigentes eles podem até ser destituídos do cargo. No caso do presidente especificamente, ele precisa da aprovação do sócio. Acontece uma Assembleia Geral com a votação do sócio para referendar ou não esse impeachment. Os sócios ainda podem salvar Augusto Melo, ou não. Mas depois da Comissão de Ética aprovar e entender que ele deve sofrer o impeachment, o Conselho Deliberativo, numa sessão plenária, permite a votação dos conselheiros. Os conselheiros aprovando o impeachment, vai a uma Assembleia Geral para que os sócios votantes entendam e referendam se o Augusto Melo deve ser impeachado ou não. Esse é o processo a partir de agora. E ele não deve demorar. Porque, a partir de agora, a Comissão de Ética ela tem 5 dias. Na verdade, o Romeu Tuma tem 5 dias para enviar à Comissão de Ética esse requerimento. Depois disso, é questão de dias também para que eles aprovem ou não a recomendação de impeachment para o Conselho.
O Conselho recebendo isso, 5 a 10 dias eles devem fazer a sessão plenária e depois mais 5 a 10 dias a Assembleia Geral. Então, é tudo muito rápido. A gente está terminando o mês de agosto, eu acredito que em cerca de um mês aí a gente deve ter tudo resolvido. E o Romeu Tuma Júnior, inclusive, deu entrevista para a Gazeta Esportiva e disse que não quer demorar. Porque, assim, ou vai para o bem ou vai para o mal, né? Não adianta ficar enrolando com isso, não é de agora essa situação. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal recente sobre essa tentativa da Comissão de Ética, inclusive, investigando, né, esses nomes, esses dirigentes, incluindo o presidente Augusto Melo. Então, já havia um movimento nos bastidores, havia uma possibilidade dessa solicitação do impeachment já há umas 2 semanas, ela aconteceu agora. Então, isso não vem de hoje, isso já tem um processo lá dentro. Como a situação está muito... Está muito fervendo nos bastidores, né, políticos do clube, o presidente do conselho entende que isso não é bom, evidentemente, né, que ou você define para que o Augusto tenha tranquilidade na gestão, ou então que ele realmente seja destituído do cargo. E para ele ser destituído do cargo, tem todo esse rito processual para acontecer nos próximos dias. Deixa eu colocar para vocês aqui os argumentos, né, desse requerimento, como, por exemplo, eles se baseiam em argumentos, artigos, né, do Estatuto do Clube e também na nova Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens. Obviamente, os requerentes eles estão entendendo que há, no mínimo, situações estranhas, obscuras, que precisam de maiores esclarecimentos por parte da gestão, especialmente do presidente. O artigo 106 do Estatuto diz que são motivos para requerer a destituição do presidente e ou dos vices ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Isso é um artigo. O outro, ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária. Essas 19 páginas, elas detalham os acontecimentos recentes, envolvendo especialmente a entrevista do Rubens Gomes, o Rubão, à TV Gazeta, quando ele começou aquela desconfiança do intermediário envolvendo a patrocinadora master antiga, né, a Vaidbet, que gerou, inclusive, uma denúncia e uma investigação da polícia. O Rubão, depois do depoimento que ele deu para a polícia, chegou a dizer que tinha um crime organizado se instaurando dentro do clube. Denúncia do Rubão, ex-diretor de futebol, parceiro de Augusto Melo. Depois teve uma denúncia de uma empresa laranja, né, que foi denunciada pela matéria do Juca Kfouri. Depoimento do Alex Cassundé, à polícia, refutando ter feito essa intermediação, né, dizendo que não fez, mas ele era um parceiro de campanha do Augusto Melo, debandada de dirigentes, são vários itens que eles estão colocando nesse requerimento. Debandada de dirigentes, perda do patrocínio, prejuízo moral do clube, depoimento de Armando Mendonça, que era um dos vices, à polícia, apontando omissão dos gestores. E depois ainda, até isso tem, a agressão do Augusto Melo, a suposta agressão a um torcedor do Cruzeiro em Minas Gerais, no jogo contra o Cruzeiro, com prejuízo à imagem da instituição. São várias situações que eles colocam como argumentos para que Augusto Melo seja destituído do cargo de presidente. Tudo isso vai ser analisado pela Comissão de Ética. Se for recomendado o impeachment, o Conselho Deliberativo vai votar e, se houver aprovação, os sócios vão referendar ou não a saída, a destituição do cargo do presidente Augusto Melo. Que loucura, gente. Que loucura. Como diria um amigo meu, está acontecendo. Eu não sei se ele vai ser empichado ou não, mas está acontecendo. Não queria dar opinião aqui nesse vídeo, porque realmente é muito sensível e muito delicada essa situação. É um bastidor político assim, muito forte, que, obviamente, tem interesse político. Obviamente, tem interesse político. A gente vem de uma gestão do Corinthians com muitos problemas. Aliás, várias gestões com muitos problemas, e não vimos isso. E não vimos isso acontecer. É fato que a nova gestão, a gestão Augusto Melo, tem tido muitos problemas desde o começo, problemas de toda a ordem, né?
de toda a ordem, nas declarações, de contratações, de problemas com dívidas, de atrasos, de atrapalhadas, da perda do Lucas Veríssimo, do Matias Rojas, que rendeu 40 milhões de reais na justiça, com a saída de jogadores, com a saída de dirigentes, com esse problema da Vaidbet, que até agora não foi bem explicado. Então, assim, tem muitos problemas realmente. E a gente sabe que no Corinthians, né, até pelo movimento político que existia antes, se a atual gestão ela tivesse algum deslize, ela iria pagar por isso. Só que ela não teve um, né? Ela teve vários. E aí está sofrendo as consequências disso. Vamos aguardar. Eu vou esperar aqui para ver o que vai acontecer, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não ajuda em nada o clube, não ajuda em nada. É claro que quem errou tem que pagar. Se houve corrupção comprovada, evidentemente que esse cara não pode permanecer no clube, e aí eu falo do presidente, do faxineiro, do roupeiro, de qualquer pessoa. Se for comprovado algum tipo de ilicitude, não tem conversa. Agora, a gente precisa saber realmente o que vai acontecer até o final de todo esse processo. O fato é que isso não ajuda. E é mais um ingrediente de um Corinthians que precisa fazer uma campanha, a partir de agora, no Brasileiro, acima da média para escapar do rebaixamento. Está com problemas técnicos, né, de dentro do campo. Está com várias dívidas e problemas financeiros para serem resolvidos. E ainda mais essa. Mais problemas políticos para administrar. Vocês acham que isso não interfere? Vocês acham que a diretoria está preocupada ou consegue resolver os problemas de campo tendo que cuidar desse tipo de problema no bastidor? Esse é o grande problema. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau!